Olá, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a capacidade de escolha do ser humano. Essa capacidade de escolher do ser humano, ninguém pode dar nem tirar de nós. Ela simplesmente é esquecida com o passar do tempo e devido às experiências que nós vamos adquirindo na nossa existência. E esse conceito de esquecer a nossa capacidade de escolha dentro do essencialismo é chamado de incompetência aprendida. E existem algumas pesquisas antigas na área da psicologia comportamental, no princípio da análise comportamental, onde naquela época se faziam experimentos com cães para fazerem análise de determinados comportamentos e como era possível fazer condicionamentos de determinados comportamentos relacionados a ambientes simulados ali. E uma dessas pesquisas era uma plataforma que era construída e no chão dessa plataforma existia um circuito que infligia choque nos cães, né? Enfim, era assim mesmo que se fazia, né? E eles faziam grupos controle, né? Em alguns grupos de cães eles aplicavam o choque e existia uma barra que quando o cão tocava naquela barra, né? Ele desligava o choque. Em algumas outras plataformas existia a barra, mas a barra não desligava o choque. E em outras plataformas não existia o choque, né? E conforme esses experimentos eram repetidos com os mesmos cães, nesses grupos diferentes, se percebia que, com o passar do tempo, os animais iam perdendo a sua capacidade de escolher permanecer ali ou não, né? E dependendo do ambiente que era simulado, os cães permaneciam ali mesmo sofrendo choque, né? Mesmo levando choque e esse choque causava desconforto, né? Percebemos que existem alguns comportamentos semelhantes no ser humano, onde ele permanece em condições que geram sofrimento e eles, por algum motivo, perderam a sua capacidade de escolher. Então eles permanecem no sofrimento quando eles poderiam escolher estar ali ou não estar. E também existia uma parte desse experimento com cães onde eles colocavam uma plataforma que tinham dois ambientes, vamos dizer assim, que eram divididos por uma base rasteira, né, onde o cão facilmente poderia pular de um ambiente para o outro. Um desses ambientes eram colocados o choque e no outro não. Então os cães que já eram condicionados a perderem as opções, né, eles permaneciam no local do choque, mesmo quando eles poderiam livremente passar de um lado para o outro e sair dessa base onde recebiam choque. Então eles perdiam a sua capacidade de escolha através do condicionamento, através do aprendizado. Dentro da análise comportamental, a gente percebe indícios de que o ser humano ele também pode ser condicionado a perder a sua capacidade de escolha. Eles aprendem a incompetência mais ou menos da mesma forma, né? E em pesquisas observaram que o ser humano, em muitas situações, ele deixa de escolher, esquecendo que ele é capaz de fazer a escolha. Isso foi observado em muitas empresas, em situações do dia a dia, onde o ser humano permanece numa condição de sofrimento, mesmo quando ele pode escolher sair dali. Essa capacidade de escolha também é conhecida como livre-arbítrio, né? E uma outra reação um pouco menos óbvia do que essa é quando ele se torna hiperativo. O ser humano se torna hiperativo e ele não consegue discernir o que é essencial do não essencial. Então ele escolhe fazer tudo ao mesmo tempo e não tem um bom desempenho nas suas tarefas do dia a dia, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E à primeira vista, esse comportamento não parece uma incompetência, né? Porque a nossa cultura reforça o trabalho árduo, né? E é como se a única maneira de ter sucesso é trabalhar arduamente, sem tempo de descanso, né? O trabalho sofrido, suado, né? É como se o ser humano tivesse que fazer tudo, dar conta de tudo, ser eficiente em tudo. Eu te pergunto, quem você conhece
que é bom em tudo. Imagina se Einstein quisesse ser um bom jogador de futebol. A física não seria como é hoje, né? Uma outra situação que eu vejo diariamente é as pessoas que têm um emprego e reclamam desse emprego, mas todos os dias elas vão para o mesmo lugar, reclamando, mas permanecem nessa condição, quando elas poderiam escolher não estar ali. Existem diversas situações que nós, seres humanos, vivenciamos desde a infância, nas relações primárias, onde nossos pais, a escola, a igreja, nos força a deixar de lado a nossa capacidade de escolha. Mesmo que nas igrejas seja pregado também a lei do livre-arbítrio, né? Que, na minha opinião, é uma das leis mais perfeitas de Deus, da sabedoria superior, da consciência universal, seja qual for o nome que você quer atribuir a essa força superior. E quando nós esquecemos a nossa capacidade do livre-arbítrio, nós aprendemos a incompetência. Permitimos que esse poder de escolha seja tirado de nós, pouco a pouco, até que perdemos essa essência e permitimos que outros escolham para nós a nossa vida, o nosso trabalho, nosso comportamento, nossas opiniões, enfim, muitas coisas que nós deveríamos ter o poder de escolher ficam na mão do outro, do governo, do marido, da esposa, né? Então, nós perdemos a essência de ser humano. É lógico, eu preciso dizer para você sinceramente que escolher não é fácil. As escolhas, elas passam a fazer com que a gente abra mão de algumas coisas, né? Por quê? É impossível levar tudo, é impossível carregar tudo, é impossível ser bem-sucedido em tudo. E quando abrimos mão do livre-arbítrio, nós damos aos outros não só o poder de escolher por nós, como também damos uma permissão explícita, né, para que essa escolha fique na mão do outro. E aí a frustração ela é quase 100% certa nessas situações. Só podemos ter uma real satisfação quando nós acionamos o nosso esquema de recompensa e dentro da visualização das possibilidades, né, que são as opções, nós perdemos essa capacidade de escolha e depositamos essas expectativas na mão do outro. E esse é um dos motivos pelo qual a humanidade sofre tanto nos dias de hoje. A maioria dos transtornos psicológicos pode ter origem na nossa incompetência aprendida. E durante a vida, conforme vamos sofrendo essa incompetência aprendida, nós chegamos num ponto em que o fazer mais não significa ser mais produtivo. Muito pelo contrário, o nosso desempenho vai se tornando deficiente. E aí, nós vamos precisar encontrar um ponto onde fazer menos pode nos capacitar a fazer melhor, a ter uma atitude mais qualificada, porém com menos trabalho. Por incrível que pareça, isso é possível. Na verdade, só é possível ter um bom desempenho quando focamos num ponto específico. E, de alguma maneira, a gente precisa aprender a pesar, né, a relação entre tempo e resultado, não entre tempo e esforço, na verdade, como geralmente somos condicionados a fazer. Menos, porém melhor. Porque existem algumas situações em que o que você não faz é muito mais importante do que você faz. Eu não sei se você já ouviu falar no princípio de Pareto, que é uma proporção 80-20, onde 20% do nosso esforço realiza 80%, na verdade, do nosso resultado. E nós precisamos desenvolver estratégias para lidar com essas escolhas. Uma posição estratégica eficiente só é sustentável quando abrimos mão de outras posições, porque dizer sim a uma oportunidade requer que a gente diga não a muitas outras possibilidades e oportunidades que são ofertadas a todo momento na nossa vida. E existe uma filosofia nos tempos de hoje que o ser humano é capaz de fazer tudo. E aí ele escolhe fazer tudo. Realmente somos capazes de fazer qualquer coisa,
mas não somos capazes de fazer tudo. E para que façamos de maneira eficiente, precisamos escolher abrir mão de muitas possibilidades, para que possamos focar e dar o melhor de si e ter um bom desempenho, na verdade, ter um ótimo desempenho. Precisamos parar e pensar: que problema eu quero? Que problema eu quero para mim? Em vez de assumir todos os problemas que aparecem. Quando nos colocamos nessa postura, os outros acabam se aproveitando de nós, tanto nas empresas, quanto na família, nas relações, com seus clientes, em todas as relações humanas. Quando nos obrigamos a escolher estrategicamente o que é melhor para nós, isso aumenta significativamente a possibilidade de alcançar o resultado que nós queremos. O essencialista, ele vê essa postura de escolha como algo inerente à vida, porque de fato é. A capacidade de escolha, o livre-arbítrio, ele é inerente à condição humana. E se formos olhar isso de uma forma negativa, isso é um desastre. Em vez de pensar o que eu preciso abrir mão, você precisa pensar o que eu quero escolher, que problema eu quero para mim, em que eu quero investir todo o meu potencial. E o impacto cumulativo dessa pequena mudança de percepção pode ser profundamente eficiente e benéfico para a sua existência. Precisamos explorar e discernir o muito que é trivial do pouco que é vital e essencial para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa felicidade. Tem uma frase de Pablo Picasso que eu gosto muito: sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Precisamos abandonar a estratégia de ficar em cima do muro e de querer abraçar todas as possibilidades. É o segredo do fracasso e da frustração. Porque quando escolhemos fazer todas as coisas, o nosso potencial de realização ele se dissipa. Quando focamos num único aspecto e direcionamos a nossa energia, nosso desempenho ele se eleva muito mais. Pois a sabedoria da vida consiste em eliminar tudo aquilo que não é essencial. É a capacidade de escolher que nos torna humanos. E quando abrimos mão dessa capacidade de escolha, nos tornamos autômatos, robôs controlados pelas escolhas de outras pessoas. E aí fica muito difícil você ter uma realização, ter prazer, ter felicidade com as suas ações. E aí fica muito mais fácil ser frustrado, sentir culpa, ansiedade, medo, insegurança. Tem uma frase que eu também acho muito interessante, que é atribuída a Abraham Lincoln, que diz o seguinte: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore, que eu passarei as 4 primeiras horas afiando o machado. Isso quer dizer o quê? O essencialista, ele passa muito mais tempo pensando naquilo que é essencial e passa menos tempo trabalhando. Então, o esforço é muito menor para alcançar um resultado de maior desempenho. E um dos motivos da gente perder essa capacidade de escolher e nos tornar incompetentes de maneira aprendida são as relações primárias e o desenvolvimento de esquemas iniciais desadaptativos. Eu publiquei um vídeo no YouTube que fala sobre isso, como os esquemas iniciais desadaptativos podem prejudicar o seu desempenho. E eu falei de uma história pessoal, de um relacionamento que eu tive na minha adolescência, onde eu era muito submisso. Eu abria mão da minha liberdade de escolha por medo, porque eu me sentia incompetente. E essa sensação de incompetência, ela é internalizada e parece fazer parte de nós, como se constituísse a nossa essência de fato. Mas na verdade ela é aprendida, ela é passada de geração em geração. E muitas das vezes é isso que constitui as famosas maldições familiares. Precisamos retomar nas nossas mãos a nossa capacidade de escolha. O livre-arbítrio é a essência do ser humano. Isso faz parte de você. E mesmo se você abra mão da sua capacidade de escolha, você está escolhendo fazer isso e depositar na mão dos outros a sua capacidade de escolha. E aí, meu caro, nada vai valer a pena.
A vida perde o sentido e a essência se dilui nas múltiplas possibilidades que você abraça porque alguém disse que é importante. Na verdade, você está realizando o sonho dos outros e abrindo mão dos seus sonhos. Você vai ser frustrado, de fato. Não tem como fugir disso. Agora, se você toma nas suas mãos as rédeas da sua vida e direciona o seu potencial para aquilo que é essencial a você, a realização é plena. Eu posso te garantir isso. Bem, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.